Olá, saudações a todos. Vamos para mais uma aula. O assunto de hoje são os terminais EASY, Early Emission Streamer, emissor de líder ascendente antecipado. Vamos entender um pouquinho qual é a ideia, de onde eles vieram e vamos fechar com algumas conclusões. Essa daqui é uma fotinha dele, bastante comum essa apresentação. Essas duas figuras presentes na apresentação inicial são bastante comuns, né? É um elemento bastante bonito, quando vocês olham o apelo estético dele, né? Ele tem um design, eles têm um design bastante bonito, lembra bastante a indústria automotiva, com uma pintura bonita, cores vibrantes. Tem aqui tem um aspecto, tem um design bem interessante, né? Quando a gente fala em design, sem dúvida que nós estamos falando de um design muito bonito. E nós vamos conversar mais sobre os detalhes técnicos nessa aula. Para agora, essa segunda figura aqui também chama bastante atenção, porque é prometido de princípio, né? Primeiro um design muito bonito, um apelo gráfico muito bonito, né? Uma questão de propaganda e marketing, artes visuais, muito bem apresentadas artes visuais. A gente vê bastante vídeo interessante do ponto de vista de propaganda e marketing, né? Existe um apelo do marketing bastante interessante. E agora, quando a gente observa esta figura, existe de cara, você olha essa figura aqui do nível de proteção 1 em laranja e o nível de proteção 4 em azul, e você se empolga, né? É de se empolgar, né? Qualquer usuário, comprador, vai pensar assim, poxa, tem um elemento bonito, que quando eu colocar em cima da minha edificação, vai ficar evidente que eu tenho um para-raios, eu tenho um captor, e você tem uma promessa de captação bastante estendida, né? Essa é exatamente o contrário da curva do eletrogeométrico ou o contrário da curva de proteção dos ângulos de proteção. Ou seja, a promessa, a princípio, é uma promessa bastante ousada. Mas vamos analisar um pouquinho, vamos entender e vamos validar, né, cientificamente, do ponto de vista científico, técnico e matemático a questão. Vamos fazer sua análise. Quando que surgiu a ideia que a ionização provocava um líder ascendente, um líder descendente, ou acelerava o processo da formação de raios? Isso aconteceu em 1225, quando um autor chamado Wilson, vocês podem olhar essa aula lá no INPE, professor Ferro, junto com o professor Sabá, dão essas aulas, e vocês procurarem no YouTube, aulas do professor Sabá do INPE, vocês vão ver uma aula muito bacana sobre como que funciona essa questão que nós vamos abordar. Foi percebido, foi descoberto que dentro das nuvens de tempestade não se alcança o potencial elétrico, a tensão elétrica, o campo elétrico necessário para que um líder bidirecional, ascendente e descendente, principie o processo de uma descarga atmosférica. Isso foi descoberto. Então, várias teorias começaram a ser levantadas e ninguém propunha, poxa, como que esses raios surgem, sendo que dentro das nuvens eu não tenho potencial elétrico de breakdown, né, de quebra da questão de elétrica do ar e a manutenção de formação do líder. Então alguém propôs, o senhor Wilson propôs, olha, tudo indica que eu tenho as questões apropriadas com um campo elétrico alto, dentro da nuvem, bastante alto, ali perto da casa do 1 megavolt, próximo, mas ainda não 1 megavolt, e quando uma partícula de raio cósmico, alfa, beta, gama, uma partícula carregada cósmica que vem da explosão de supernovas, que vem das estrelas de nêutrons, que vem de grandes eventos cósmicos no universo, de grandes explosões, elas irradiam
chuvas de partículas carregadas cósmicas. Existem partículas, as naves, né, as nossas naves espaciais que ficam lá na atmosfera, elas já registraram os astronautas quando estão na Apollo e quando estão nas estações espaciais, eles registraram uma coisa muito interessante, que quando eles estavam lá, eles viam luzes brilhando, e alguém falou assim, nossa, será que nós estamos vendo alienígena, UFO? Será que nós estamos vendo assombração aqui, algo extraterrestre ou não natural? Daí eles foram fazer pesquisas e perceberam que as partículas de raios cósmicos desses eventos gigantes no universo estavam atravessando o globo ocular deles e provocando, por meio da fotossensibilidade, a percepção que eles estavam vendo luzes em volta da nave. E não era dentro do globo ocular sendo atingido por feixes de raios cósmicos. Que interessante, né? Precisaram aumentar a blindagem contra raios cósmicos. Só que à medida que eles aumentaram as blindagens nas naves espaciais, eles também perceberam que em escala micro e escala milli, eles estavam enxergando a superfície dessas blindagens elétricas e magnéticas das nossas naves no espaço, como se elas estiverem cheias de tiroteios, vários tiroteios ali, vários afundamentos ali. E aí os caras falaram assim, cara, tá rolando desses raios cósmicos estarem atingindo nossos astronautas, nossas naves, mas também está rolando deles atingirem a atmosfera e ionizarem, ó, guardem essa palavra, ionizarem o ar. Mais do que isso, ionizarem o campo elétrico que inicia um raio e darem um negócio, o início de um processo de runaway electrons, ou seja, uma avalanche de elétrons que principia o canal do plasma inicial, que dá origem a um feixe bidirecional. Ora, o raio sobe para dentro da nuvem e desce para o solo. É bidirecional, vocês podem ver aqui nessa foto, ele está descendo, mas ele está subindo também. Só que quem dá início a esse processo são raios cósmicos, os mesmos detectados em órbita nas naves espaciais, só que eles chegam até as nuvens, que ainda está ali a 12 quilômetros, chegam com intensidade e dão o peteleco. O início, a explosão de avalanche de elétrons que dá princípio a um canal de plasma, que dá princípio a um canal bidirecional que se utiliza dos campos elétricos presentes na nuvem. Opa, espera aí. Ionização que cria um canal de plasma que principia os raios. Só que esses feixes de raios cósmicos, eles se dividem quando eles alcançam a atmosfera. Eles se dividem em algumas partículas interessantes. Uma delas é o raio-x, partículas alfa, partículas beta, pósitrons, ou seja, é uma bagunça. Quando um raio cósmico atinge a atmosfera, ele gera muitos elementos posteriores. E esses elementos posteriores, né, esses resultados desses raios cósmicos atingindo as nuvens, dão princípio à ionização que gera o canal de plasma, que gera os raios. Quando esse Wilson falou isso, ele foi contra as teorias anteriores, porque as teorias anteriores falavam que os raios, eles aconteciam pura e simplesmente porque você tinha convecção de água e uma mistura rica ali em umidade que subia para a atmosfera e ao se resfriar nas camadas superiores, caíam, colidiam com as que estavam subindo e, por meio de atrito, formavam grandes gradientes de campo elétrico. Quem postulou isso estava certo,
porque isso é realmente o princípio. Só que depois disso, esses grandes clusters, esses grandes massas, se assim podemos, e podemos dizer, né, de granizo e de vapor de água que formam os potenciais elétricos positivo e negativo, ainda não são suficientes para principiar as descargas atmosféricas. Raios cósmicos que se subdividem, gerando raio X, pósitrons, partículas alfa, beta e gama. Estes são os que ionizam o canal que gera plasma e principia, a partir daí, os grandes clusters, as grandes massas de positivo e negativo que foram principiadas pela convecção, aí elas conseguem fazer o resto do trabalho, e aí a descarga chega ao solo. Quando o Wilson disse isso, de carona veio um polonês e falou assim, e se lá embaixo no solo eu colocasse um para-raio ionizante, um para-raio ionizante, um PI, né? Um para-raio ionizante. E será que eu não conseguia aumentar o meu líder ascendente, fazendo uma ionização lá embaixo? Daí, desse momento, surge a ideia, a teoria de que se você colocasse um elemento radioativo em cima do seu telhado, você conseguiria ionizar o líder ascendente para ele encontrar mais rápido o líder descendente. Ou seja, você aumentaria o raio da sua esfera. Ainda assim, é uma esfera rolante. Todavia, essa foi a ideia inicial. Este foi o princípio. Foi por aí que surgiram os para-raios ionizantes à base de elementos radioativos. E aí o CNEM, a Comissão Nuclear Nacional, Brasileira e Internacional, percebeu que aquele trem, em algum momento, depois de Chernobyl, depois de vários grandes acidentes, a gente precisava eliminar tudo quanto era elemento de radiação, que emitisse raios X, partículas alfa, beta e gama, que não fosse extremamente necessário para a saúde. Então, removeu-se. Só que nessa carona surgiram os early streamers, porque alguém falou assim, peraí, vamos remover aquilo lá, mas será que a gente não consegue aumentar o campo elétrico pulsante por meio de um para-raio ionizante? Aí surgiu o Easy, tá? Então foi desse contexto, desse contexto que eu acabei, dessa história que eu acabei de contar para vocês, que eu busquei em várias fontes, busquei lá com o pessoal do INPE, né, as aulas que eles dão lá, busquei em diversas fontes que estão presentes aí no mundo científico, e foi por aí que surgiram, né? E qual que é a ideia? A ideia é colocar um para-raio lá em cima da sua residência, da sua indústria, com elementos eletrônicos, indutores, capacitores, que ao aumentar o campo elétrico presente na atmosfera, ou presente pelo menos ali naquele ponto, ele se antecipe, ionizando o canal e formando um caminho facilitado e mais rápido que vá de encontro, um líder ascendente conectante, né? Um upward connected leader, que vá tentar buscar ali uma conexão mais antecipada com o líder descendente. Só que aí começam a surgir as primeiras complicações, porque, tipo assim, isso precisa passar pelo crivo de grandes cientistas, como Silvério Visacro Filho, como Vernon Currie, que é dali da Ásia, e está trabalhando, acho que, na Inglaterra, como Rakov, como Ullmann, como citei até Silvério Visacro Filho, brasileiro, e o Sabá, o próprio professor Sabá ali do INPE. Isso tem que voltar alguns passos. Por que eu vou dizer para você? Porque a primeira coisa absurda de se falar é que isso é um componente ativo. Um componente ativo na eletrônica, um equipamento ativo, é um equipamento formado por transistores e diodos. Diodos
MOSFETs, FETs e todas as famílias deles, dão origem à eletrônica ativa. Tudo que é formado de resistor, capacitor e indutor é um elemento passivo. Isso é básico da eletrônica. Eletrônica pequena, eletrônica de potência, microeletrônica, nanoeletrônica. Quando nós falamos dos elementos resistores, capacitores e indutores, nós estamos falando de elementos passivos e não ativos. Então, não é possível. Como eu poderia chamar um equipamento eletrônico de ativo, sendo que ele é formado por resistores e capacitores e indutores, que são elementos passivos? Isso é um conflito, não dá. Aí você fala para mim assim, não, mas eu não estava querendo dizer que ele é um elemento de eletrônica ativa. Tá, então deixa isso claro, porque não é um equipamento eletrônico ativo. Então, o que você quer dizer com elemento ativo? Eu pesquisei, entendi. Porque esses componentes passivos, eles, o pessoal do Easy, eles alegam que vão gerar, à medida que o líder descendente formou o último salto, né, e formou a cabeça corona lá em cima, e ela está pulsando, esse para-raio vai responder eletronicamente por meio de componentes passivos, indutores, capacitores e resistores, ele vai pulsar. E nessa pulsação, ele vai gerar ali um campo elétrico e magnético ampliado. Essa é a proposta. É possível fazer isso por meio eletrônico? Olha, quem estuda eletrônica sabe que é possível você responder com ampliação de campo elétrico e magnético por meio de eletrônica de potência. É possível isso. Isso é eletrônica básica, você consegue responder. Só que aí surge uma questão. Então, quer dizer que você está me dizendo que não é um componente ativo, porque, né, resistor, capacitor e indutor. Legal? Ficou claro que não é um componente ativo? Não, Júlio, eu estou dizendo que o elemento age diante do raio, mas quando a cabeça corona do último salto começa a pulsar, antes dos streamers descerem, tudo lá embaixo responde com essa pulsação. As suas quinas das edificações, os para-raios do método ângulo geométrico, os para-raios comuns respondem, opa, quer dizer que os para-raios comuns, os captores vendidos lá na termotécnica, por exemplo, que eles vendem captores, trabalham com isso. Aqueles elementos ditos passivos, eles respondem à pulsação a pulsação elétrica do último salto da cabeça corona, porque ela pulsa antes do líder descendente fechar canal. E tudo lá embaixo pulsa. A quina da sua edificação pulsa. Os captores ditos passivos, mas eu sei que eles pulsam também, porque o campo elétrico que está pulsando lá na atmosfera, os elementos metálicos aqui embaixo respondem. E a essa resposta de pulsação e aumento do campo, surgem os líderes ascendentes. Então, quer dizer que qualquer outro elemento, mesmo os não metálicos, as quinas das edificações, ou os metálicos, ou até mesmo os eletrônicos, também pulsam no mundo real, no mundo de campo, né? Não, porque quando você fala em laboratório também é mundo real, né? Mas quando fora do mundo acadêmico, ir lá em cima da sua laje, em cima do seu prédio com 30 andares, quando o último salto vai acontecer, microsegundos anterior a isso, tudo começa a pulsar e vibrar em resposta àquele campo elétrico e magnético que está descendo. Então, se ele fosse chamado de elemento ativo, não o seria pela eletrônica. O seria pela resposta que eles afirmam ter diante de campos eletromagnéticos que estão presentes na atmosfera. Mas os outros elementos também têm essa pulsação. Então, realmente teríamos que remover a palavra captor ativo. É um captor que promete, por meio de eletrônica, aumentar o campo elétrico em resposta ao líder descendente
e criar um líder ascendente antecipado. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Quero relembrar um pouquinho da teoria de raios, né? O último salto aconteceu. Quando esse último, aqui é o penúltimo salto, quando o último salto, as pessoas pensam que é uma linha reta, não é uma linha reta, porque as cargas elétricas e o plasma do raio, ele vai sofrendo ação do vento um pouco para lá, do vento um pouco para cá, do vento um pouco para cá, do vento um pouco para cá, e nessa história do vento ficar chicoteando, bagunçando o raio, ele não fica reto, não tem como ficar reto, né? Não dá, na atmosfera tempestuosa, ele vai ser sinuoso mesmo. Mas quando do último salto, do ponto crítico, você tem uma pulsação em azul elétrica, de campo elétrico e campo magnético, uma pulsação muito intensa. E essa pulsação muito intensa faz o chão responder a essa pulsação, a quina da sua edificação responder a essa pulsação e o captor responder a essa pulsação. E em resposta a esse campo elétrico e magnético pulsante e a esse campo elétrico induzido no solo, surgem os líderes ascendentes. Qual deles vai fechar o canal primeiro? Olha, é proposto que tudo que tiver dentro do amarelinho, que é o raio da esfera, está num raio muito maior. Maior, mais trabalho, mais difícil dele ir. Se fosse 60 metros, aqui dentro, se a esfera tivesse 60 metros, aqui dentro estaria 70, 80. Ou ele vai cair no chão, ou ele vai cair nessa quina que está muito mal coberta pelo raio das esferas, ou ele vai cair nesse captor. Aí você fala assim, professor, por que você pega o método das esferas rolantes, que é um método conhecido pela IEC 62305, NBR 5419, para falar para mim do EASY? Por quê? Pelo simples fato, porque o EASY, Early Stream Emission, também trabalha com as esferas rolantes. A única coisa que o EASY faz de diferente, ou pelo menos que é a promessa, e nós estamos aqui discutindo, é que ele promete aumentar o líder ascendente. Tá vendo esse líder em rosa? Ele promete chegar antes que todos os outros. Mas é a esfera rolante. Então, essa teoria aqui vale para o eletrogeométrico e vale para as esferas rolantes. E aí você chega lá no INPE e assiste as aulas que eles deixaram disponíveis lá. Puta, aula da hora, nossa, que aula legal. É denso, é tenso, é difícil, mas as aulas que estão lá no INPE são fantásticas. Elas não estão no INPE, elas estão no YouTube, no canal do professor Sabá. Assistam, são maravilhosas. E aí lá o grupo de eletricidade, o ELAT, né, o professor Sabá, coloca câmeras com muitas taxas de frame por segundo, e ele deixa lá fotografando. Aí ele pega os prédios, ou alguns prédios em questão, e tira fotos em microsegundos, em milissegundos, fotos muito curtinhas que ele consegue enxergar os raios acontecendo. Olha lá, ó, líderes descendentes ocorrendo e líderes ascendentes em resposta. Opa, então não são só os ISIS que criam líder ascendente. Qualquer estrutura, olha lá, o canto da estrutura pulsou com esse canal de corona que está aqui, essa vassoura de corona que está aqui descendo pelo líder descendente, e ele criou um upward, um connect leader. E esse B aqui tem uma carinha de que vai ser o líder conectante. E realmente, não é só o EASY que cria um líder ascendente. Os captores criam, as quinas das edificações criam, as árvores criam. E nessa do professor Sabá fazer as fotos aqui, ficou evidente que um deles fechou, mas olha quantos streamers ascendentes, não conectantes ocorreram. Alguns deles com 2.000 ampere, alguns deles com 1.000 ampere. Não é pouca coisa. Claro que após fechar esse canal, você vai ter 200 kA,
você vai ter 100 kA, você vai ter até 300 kA em algumas situações bem raras, mas você nos líderes não conectantes tem corrente também, que podem queimar equipamentos. E aí conectou. Bom, conectou, tem a descarga de retorno, daí para frente já conhecemos. Então vamos lá. A questão, o raio está descendo, ele começou a pulsar, não somente no EASY, no Early Emission Streamer, né, no para-raio ionizante, mas também na quina das edificações, no chão. Tudo que está dentro desse raio da esfera rolante, que é o último salto, está muito provável. É que não existe... esse canto da edificação está muito distante, está dentro de uma zona protegida. Esse chão aqui está muito distante. Então, tudo que você traçar a esfera rolante e tanger a esfera rolante, ou estiver muito próximo dela, você tem a formação. Para esse desenho, dá o Word Connect Leader, o líder de conexão descendente, e aqui saindo do nosso para-raio, o Word Connect Leader. Para a nossa facilidade, sendo um EASY ou sendo um mastro comum, o Word Connect Leader, ele alcançou e vai fechar um canal e nós vamos ter uma descarga de retorno aqui bem potente. Ok, então está protegida. Okay? Uma vez entendido, uma vez conversado, eu queria que vocês chamar atenção para duas coisas. A primeira, tudo isso não ocorre apenas no meu desenho. Tudo isso não ocorre apenas na revista científica que publicou o seu artigo do professor Sabá. Tudo isso não ocorre na câmera ou na cabeça do professor Sabá, do Júlio, do José Cláudio, do Normando. Essas coisas ocorrem no mundo real. E no mundo real é diferente da nossa cabeça, porque na minha cabeça acontece um raio muito rápido, eu estou associado a coisas, eu só vejo o clarão. Mas no mundo real, quando você reduz a velocidade, o tempo, você vai perceber que a descarga, o Downward Connect Leader, ele está ali na faixa de, vamos falar, 20 vezes 10 a quarta metros por microsegundo. Nossa, ele é tão rápido assim? Ele é muito rápido. Só que o Upward Connect Leader, o líder, o conectante, o líder ascendente, ele é 4 vezes mais lento. Ah, professor, quer dizer... Por quê? Porque quando está descendo da atmosfera, esse Downward Connect Leader, ele está ligado à nuvem. A nuvem tem um campo gigantesco de potencial, um cluster, que foi ionizado pelos raios cósmicos. Ele está descendo com muita capacidade, ele está forte, ele está poderoso. E esses que estão saindo do solo? Eles estão tendo que atravessar a resistência da minha edificação. Aqui ele está ligado a um canal de plasma descendo. Lá embaixo, ele está ligado na ferragem da minha edificação, nas intermitências e falhas de conexão que eu tenho da minha edificação ou da minha descida de para-raio. Ele tem muito mais resistência. Tendo mais resistência, é de se esperar que o Word Connect Leader, o líder ascendente conectante, seja mais fraquinho na velocidade de 4 vezes menos que o da Word Connect Leader. Peraí, então ficou claro que tudo isso tem velocidade no tempo. E aí, o professor Sabá registrou a velocidade no tempo desses elementos, tanto do Downward Connect Leader quanto do Upward Connect Leader, ou seja, o líder descendente, o líder ascendente, tem velocidades. E as velocidades não são a que o Júlio quer, nem a que o Normando quer, nem a que o Barbosa quer, nem a que o Jobson Modena quer, ou seja, que os nossos professores bons que eu citei aí, que são professores excelentes, querem. É a que a natureza permite. E registros, como eu disse para vocês, aqui do descendente,
14, eu disse 20, né? 20 vezes 10 a quarta metros por microsegundos. Não é, esse tem que trocar aqui, tá? Mas a gente, metros por microsegundos. Nessa velocidade máxima do líder descendente, vocês veem que o líder ascendente, ele está ali na faixa de 3 a 4 vezes, existem essa variação de registro entre pesquisadores. Mas ele é mais lento. Olha para você ver, ó, a distância viajada por um líder descendente no tempo, olha lá, vocês estão vendo, milissegundos, só que 0,2 milissegundos é 200 microsegundos, ok? Então, o que vocês veem? Vocês veem a velocidade do líder descendente no tempo e a velocidade do líder ascendente no tempo. Olha aqui como o líder ascendente é mais lento. Só que isso nos leva a uma conclusão muito interessante. Eu quero que vocês guardem esta pequena e rápida informação, que o para-raio ionizante obedece às esferas rolantes. Isso é uma declaração do próprio fabricante e não precisava, porque nós sabemos, todos nós sabemos que é. Segundo, que o líder ascendente que é criado, não é criado só por para-raio ionizante, é criado por qualquer elemento metálico e não metálico que está próximo da descarga atmosférica da cabeça de corona pulsante. Então, o efeito de pulsação ativa, pum, 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 daquela pulsação ativa ocorre em todos os elementos, principalmente nos metálicos. Então, quer dizer que o para-raio que o Normando vende, por exemplo, o Normando, muita gente vende, aquele para-raio metálico, o mastro da minha bandeira, ele começa a ter uma pulsação elétrica e eletromagnética. Então, se nós formos falar de elementos ativos, nós estamos falando que tudo reage ao campo eletromagnético da descarga atmosférica, muito mais os elementos metálicos. Gostaria que vocês guardassem que existe um líder ascendente, existe um líder descendente, que eles têm velocidade. Guarda só isso. Quer usar esse gráfico, usa, ele é legal, e que eles têm velocidade. Líder ascendente, líder descendente. O professor Vernon Currie, que é um dos grandes mestres nessa área, vocês vão encontrar essa matéria aqui na Eletricidade Moderna, ele registrou a altura que está essa cabeça de corona do último salto e a resposta da amplitude do pulso de tensão do campo elétrico em volts por metro, que é o que vai dar base, porque se você tem um campo elétrico alto em volta de um captor, de uma bandeira, de um mastro, de um elemento mecânico, de um cano, como diria o Normando, você tem um cano aqui, ele vai responder a essa pulsação. À medida que você tem o raio, porque ele para por alguns micro ou nanosegundos, porque ele está formando carga para dar o próximo passo. É na ordem de nanosegundos que isso acontece, do último salto, parar no tempo, começar a pulsar e começar a lançar líderes descendentes. E essa resposta de tudo que está lá embaixo, pulsando junto, aumentam as linhas de campo elétrico, e esse aumento de linha de campo elétrico faz surgir os líderes ascendentes. O professor Vernon Currie publicou a mesma coisa. Quer dizer, muito embora o Sabah esteja verificando a velocidade do líder ascendente e descendente, isso é um estudo, mas está intimamente correlacionado com os estudos do professor Vernon Currie, que está verificando a pulsação do campo elétrico na cabeça de corona do raio que está descendo e a resposta disso em todos os elementos metálicos. Opa, quer dizer que tudo reage ao efeito corona do raio que está descendo. O PDI reage, claro que ele reage. Só que a bandeira o mastro da minha bandeira também reage. Eu vou dizer por isso que é um elemento ativo? Não, é um elemento passivo. É um elemento que, mesmo a bandeira, eu posso medi-la em função da impedância, que são resistências, e as reatâncias capacitivas e indutivas presentes no tubo da minha bandeira.
tem capacitor e indutor na minha bandeira. Olha que louco! Aquele mesmo elemento que foi projetado para ser um PDI, quando eu, engenheiro eletricista, olho para o mastro da minha bandeira, eu também vejo ele. Eu também vejo lá uma reatância formada por resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva. Qualquer engenheiro eletricista sabe que os cabos são medidos em função disso. Então, o PDI promete algo que já está presente na natureza, que é a pulsação eletroeletrônica que acontece na cabeça corona e a resposta dessa pulsação eletroeletrônica nos elementos passivos que estão no solo, que tem reatância indutiva, capacitiva e resistiva, e a resistência, ok? Visto isso, eu quero partir para um ponto que muito nos interessa. Quer dizer que o líder ascendente conectante, o UCL, ele surge ele surge no meu PDI e ele surge também na minha bandeira, no mastro da minha bandeira, mastro metálico. Também, se fosse um mastro de bandeira, surgiria, só que surgiria com uma intensidade de campo menor por conta das suas questões de resistividade. Mas, visto isso, o meu líder ascendente, seja no PDI, ou seja no meu mastro, ele respeita as leis da natureza, que é velocidade máxima do meu upward connect líder ascendente, no tempo, registrado pelo professor Sabah, do INPE, e registrado pelo Rakov, registrado pelo UMA, e registrado por tantos outros grandes mestres no assunto, é 0,062 metros por microsegundo. Ok? Visto ser essa velocidade, eu venho aqui na tabela do meu prezado Easy, que promete se antecipar, e eu adoraria que conseguisse se antecipar, mas isso seria necessário partir do zero, a pesquisa científica. Opa, identificamos que conseguimos montar um sistema RLC que responde por meio de um pulso ampliado de campo elétrico que vai lançar um líder ascendente antecipado. Conseguimos. Passamos junto aqui com a equipe, com os cientistas mais sérios e conseguimos. Nossa, conseguimos. Pode ser que seja um equipamento grande, pode ser que seja um equipamento pequeno, mas para esse momento precisaríamos voltar para a bancada, voltar para o P&D, pesquisa e desenvolvimento integrado. Mas vamos falar que seja este que está aqui e que ele funcione. É uma admissão para partir dos cálculos. Bom, 60 microsegundos, limitado à velocidade que o líder ascendente percorre, me dá uma vantagem de 3,72 metros. Velocidade do líder ascendente no tempo prometido, que é o mais caro. Salvo erro, esse daqui eu não sei nem o preço dele, eu deveria pesquisar o preço, mas esse mais caro aqui, ele me dá uma vantagem de 3,72 metros, vista a velocidade máxima do Upward Connected Leader, testado lá, não em laboratório, mas em campo, pelo professor Sabah, o pesquisador lá, nosso querido professor Sabah. E aí nós temos aqui, pro de menor qualidade, menor garantia, 30 microsegundos. Quer dizer, ou vai ser 1,5 metros ou 3,72 metros. Para uma esfera de 60 metros classe 4, isso equivale a 5 ou 2,5% de vantagem. Isso quando você tem fatores como se a ponte de corona surgir por aquele lado, ou por aquele lado, ou por aquele lado, você já perde essa questão geométrica. Você colocar 3 captores, ou 2 captores, um easy e um normal. Se a ponte corona vier pelo lado direito, você já perdeu os seus 3,72 metros. Se a quina da sua edificação estiver deslocada, você já perdeu. Então, por onde esse raio vem, você acaba perdendo essa vantagem, porque é uma vantagem muito pequena, não comprovada cientificamente, mas admitindo que ele consiga
60 microsegundos na velocidade do Upward Connect Leader testado por câmeras pelo professor Sabah. Então, é pouquinho. Não é aquela gigantesca. Alguém fala assim, nossa, ele consegue proteger isso daqui, ó. Essa figura gigante aqui, um prédio inteiro e os prédios vizinhos. Calma aí. Nós estamos falando que se obedecer a lei de trânsito, né, que é a velocidade máxima da via, que é o ar, que é a atmosfera, e a velocidade máxima possível do carro, que é o raio, se você conjecturar que tem velocidade máxima tanto o carro quanto tem limite a via, você não consegue fazer o que está nessa figura, que é uma abrangência tão gigante e tão extensa. Não é possível, ok? Bom, aí você fala para mim assim, Júlio, mas eu tenho consciência de que o raio das esferas rolantes, proposto na NBR 5419, ele é um resumo. Claro que ele é um resumo. Existem estudos de professores russos, de professores principalmente dos russos, mas também norte-americanos, que quanto maior a altura da edificação, a esfera rolante se considerar a volumetria da edificação, a esfera muda. É isso mesmo. Essa esfera rolante de 20, 30, 45 e 60 metros para classe 1, 2 e 3 e 4 só vale dentro das fórmulas de Erickson, proposta no livro Descargas Atmosféricas, do professor Silvério Visacro Filho, elas só valem para edifícios de 33 metros. Como assim, Júlio? Quer dizer que se eu tiver um edifício de, por exemplo, no classe 4, de 33 metros, eu tenho uma esfera de 60? Mas se o seu edifício tiver 80 metros, você pode considerar uma esfera de 107 metros. Quer dizer que o efeito do aumento do campo eletromagnético, para o último salto, ele se intensifica também com a altura da edificação. Ou seja, se eu tiver uma edificação mais alta do que 33 metros, que foi usada a base 33 metros para chegar nesse 10 vezes I elevado a 0,65, esse 10 é um edifício padrão de 33 metros. Se você tiver um edifício mais baixo, o seu raio de proteção cai. Se você tiver um edifício mais alto, o seu raio de proteção aumenta. Por que a NBR 5419, a IEC 62305, resumiu a fórmula e colocou apenas em função da descarga atmosférica, 3, 5, 10 e 16. Depois vocês consultem lá. Não quero errar nos números, é necessário consultar. Mas a corrente máxima prevista para o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, quando você coloca nessa fórmula, você acha o raio da esfera, ok? Só que, bem dizer, de verdade mesmo, para você achar o raio de esfera de proteção de uma edificação, você tem que conjugar a altura dessa edificação, a largura dessa edificação, ou seja, como ela deforma os campos eletromagnéticos presentes no solo. Se ela intensifica sendo mais alta ou se ela diminui sendo mais baixa. Para edifícios mais altos, como aqui, classe 4, para um edifício de 10 metros de altura, o raio da esfera não seria 60, seria 27, se considerado a altura da edificação e considerada a volumetria da edificação. Essa fórmula está presente lá no livro do professor Silvério Visacro Filho. Foi utilizada por ele para demonstrar que existe mais um problema. Para você falar que o PDI ele vai intensificar. Opa, a própria natureza já intensifica os campos eletromagnéticos e adensa eles em edifícios muito altos, fazendo com que a sua esfera rolante aumente não 3,7 metros, o dobro quase. Quer dizer que um edifício de 80 metros, se utilizado as fórmulas do pesquisador Erickson, eu vou ter uma esfera de 107 para um edifício de 80 metros de altura, que é 47, 50 metros a mais do que o proposto na norma. Deixa o pessoal do ISE saber disso.
Se eles dizem que o PDI deles aumenta 3,7 metros, um pesquisador mais atento vai dizer que, dependendo da volumetria da sua edificação, ele consegue aumentar não 3 metros, 50 metros o raio de atuação da esfera rolante. E isso pautado não no achismo. Isso daqui, fontes seguras. Tem muito pesquisador russo, muito pesquisador norte-americano. Tem o professor Silvério Visacro Filho, que publicou isso no livro dele, que é, em função da altura da sua edificação, você tem a intensificação das linhas de campo magnético e das linhas de campo elétrico do solo, e você tem esferas rolantes ampliadas. Meu Deus! Quer dizer que a ampliação da minha esfera rolante é diretamente proporcional à altura da minha edificação, muitíssimo mais do que um elemento de eletrônica colocado lá na ponta, que promete 3,72. E como eu mostrei para vocês, as fórmulas de raio da esfera rolante em função do professor Silvério Visacro Filho e da abordagem de Erickson, elas podem ampliar com a altura até 50 metros a mais. Ou seja, se você seguir o caminho científico, você vai perceber que há jeito de você ampliar a esfera rolante muitíssimo mais do que o PDI. Ok? Bom, mas visto isso, conversado isso, dialogado isso, é uma aula densa, né? Tem muita informação, mas é uma aula interessantíssima, vale a pena a discussão. E aí nós temos aqui eu roubei da termotécnica esse slide. Não, esse slide inteiro não, só essa figura aqui, ó. Pessoal que já passou por lá, e quem for de lá e assistir essa meu diálogo vai falar, eu conheço essa fonte, então estou citando a fonte é da termotécnica, aqui, ó, classe de proteção 4, admitindo que seja o valor da norma para um classe 4, uma esfera de 60 metros, não levando em consideração a altura da edificação, não levando em consideração a volumetria dela, fazendo como se aquele 10 vezes I de pico elevado a 0,67 fosse para uma edificação de 33 metros de altura. Ok, sem problema. A distância da base até a ponta da proteção máxima dessa área achurada é dada pela fórmula RE ao quadrado menos RE menos HC, tudo isso elevado ao quadrado. Essa formulazinha aqui, trigonométrica, ela responde à distância. E a distância, para um raio de uma esfera de 60 e uma altura de captor de 42 metros, alto, né? É um prédio, é um predinho, com um captorzinho, uma haste no platibanda, 42 metros. A distância da base é 57. Ora, quando você olha o manual e a norma para raios ionizantes, você encontra a mesma coisa lá. Ó. Se você fizer o binômio do quadrado perfeito, você vai ver que é a mesma fórmula. Esse 2R menos H vezes H é a mesma coisa que está aqui. Testei a mesma coisa. Então, quer dizer que ele se baseia nas esferas rolantes, ou seja, vamos partir de mais um princípio em comum. Os ISE, para raios ionizantes, partem do princípio da esfera rolante. Então, geometricamente a gente sabe que vai ter que surgir uma área de proteção em função do captor, que ela tem essa carinha da área achurada aqui, ok? Como que você faz ela? Coloca o raio da esfera rolante, traça um círculo, mais uma vez, a partir do seu captor, esse aqui é o raio da esfera rolante, R. Lá embaixo, traça uma reta com R, intercepta o seu círculo de raio R a partir do seu captor aqui de 42 metros, intercepta pelo raio de altura de 42, acha um eixo e traça um círculo. É simples assim. Aqui vai ser a mesma coisa, só que acrescido de um parâmetro de função em função do quanto ele aumenta ou quanto ele propõe aumentar o seu raio
o upward connect leader, né, o seu líder ascendente. Então, é isso. Obedece o eletrogeométrico, método das esferas, só que acrescenta na ponta um para-raio ionizante que promete aumentar o líder ascendente, ok? Bom, vamos tirar algumas conclusões de certo e errado? Não estou dizendo agora só do Easy, não. Vamos falar de certo e errado de nós que fazemos o método das esferas rolantes e dos ângulos. Para vocês poderem inferir num erro, essa fórmula tem um erro, né? Ó, ele está considerando que a velocidade do líder ascendente é 1 vezes 10 a mais 6. E isso é um erro. Nós vimos que essa velocidade do líder ascendente é... Está aqui, ó. Vou até pegar ela. 0,062 metros por microsegundo. Está presente lá nos estudos do professor Sabá. Essa é a velocidade. Então, não é 1 metro por microsegundo. É 0,062 metros por microsegundo. Isso equivale a 20 vezes menos do que o que está declarado na norma deles. Tá? Essa segunda componente que fala do streamer ascendente, ela é 20 vezes menor do que o que está declarado. Isso comprovado por estudos científicos. Mas vamos prosseguir. Vamos falar de erros que nós, que seguimos a norma 62305 ou 5419, cometemos. Porque a gente erra pra caramba também, viu? Não vamos se enganar que só o pessoal do Easy erra, não, porque eles erram, ok? Mas nós erramos pra caramba. Então, nós vamos partir de um princípio. Ó, quando você traça as esferas rolantes, a partir do eixo do último salto, você encontra a curva amarela de proteção das esferas. Ou a curva triangular, que eu não pintei em azul para não dar conflito, formada por esse triângulo azul. Só que daí surge, eu vejo isso muito em alunos, então eu posso falar por experiência de vida. Eles vêm aqui e traçam o primeiro ponto, a partir daquela fórmula de distância. E traça aqui uma figura parecida com essa em amarelo aqui, uma zona churada. E eles vêm e traçam uma segunda, levantando o plano, uma terceira, uma quarta, e eles criam esse campo amarelo de proteção. Ele só existiria se eu tivesse mais um captor aqui, mais um captor aqui, porque esse segundo plano de referência que eu estou passando o mouse, ele só surge, ou ele só surgiria se eu tivesse uma luminária captando aqui. E esse segundo, só se eu tivesse uma torre de caixa d'água captando aqui. Aí você teria esse segundo plano, esse terceiro plano. Só que o aluno, ele vem aumentando indiscriminadamente a partir da distância, usando só a fórmula de distância e batendo a distância em função de cada uma das alturas de baixo para cima do mastro. E surge esse campo equivocado, essa redoma equivocada. Não respeita o método das esferas, né? Porque se uma esfera tiver onde está meu mouse aqui, ela vai cair radialmente em função desse primeiro plano. Só vai ter esse segundo plano se você tiver uma luminária, uma caixa d'água, um outro prédio, e por aí vai. Ou seja, o plano de base, o ponto da esfera de 60, 45, 30 ou 20 metros, traça o raio, você achou a área protegida. Só que o aluno também faz isso para o método dos ângulos. E aí ele fala para mim que ele tem vários cones de proteção. Não, ele tem um cone só de proteção em função dessa base. E se ele for usar essa base aqui, ó, o cone de proteção dele aparentemente vai até lá na frente, mas não tem nada lá na frente, não tem luminária, aliás, não tem um elemento metálico lá, não existe. Então, o seu cone de proteção morre aqui novamente. Esse certo, esfera rolante ou ângulo. Esse errado, 2 aqui, e esse errado a partir do azul dos ângulos, ou errado, a partir do método das esferas. Acontece muito com os alunos, e quando está aprendendo tal. Então, esse erro acontece.
Profissional experiente já não acontece mais, mas com alunos acontece com muita frequência. E aí, olha aqui o que acontece no Easy. O mesmo erro, ele criou uma redoma em volta, pegando a fórmula de distância e aplicando no ponto 1, no ponto 2, em infinitos pontos. Você chega mesmo numa redoma. Só que essa redoma não existe, porque é o método das esferas. Lembre-se que o método do Early Stream Emission é o das esferas. Se fosse o das esferas, você ia ter um raio ampliado, circular, em volta do Easy. E as esferas fazendo a curva. Você não teria uma redoma, você teria uma esfera maior e uma curva menor aqui acontecendo. Isso é um erro gráfico. E que realmente é uma afirmação grandiosa você falar que essa redoma vai proteger. É o mesmo erro que está presente aqui, que acontece no método dos ângulos, e no método dos ângulos e no método das esferas com os alunos iniciantes. Isso acontece, ok? Só que tem mais um problema aqui, né? Um para-raio, prometendo uma área de cobertura muito grande, as quinas vão ficar desprotegidas se você rodar as esferas rolantes, mesmo que você amplie em 3 metros o líder ascendente aqui, você, a partir de 3 metros, você vai ter que traçar a curva da esfera rolante. Tem que fazer. Então, as quinas ficam desprotegidas, mas pior coisa acontece, que são você ter poucas descidas. Isso aumenta demais as distâncias de segurança. Isso aumenta demais as tensões nos laços presentes, que vão ser induzidas como janelas, como portas, como luminárias que estão próximas aqui. Tanto que, tipo assim, é normal a gente achar distâncias de seguranças para um edifício com várias subdivisões de descida de corrente, o anel intermediário, o anel inferior, o método das malhas, muitos subdivisores de corrente, você acha lá 30 centímetros, 20 centímetros de distância de segurança. Ouso dizer que, tendo só 2 descidas e apenas os eletrodos no solo, assim, pelo método A da IEC, você vai criar tensões em anéis, indutâncias mútuas, para luminárias de metro, de 2 metros, de 3 metros, de 1 metro. Você vai criar distâncias de centelhamento muito, muito precárias. Você vai ter problemas de tensão de passo e tensão de toque muito aumentadas. Então, realmente, tem vários problemas aqui a serem discutidos. A primeira, que vou voltar a ela, é que quando eu tenho um captor comum, extremamente eficiente, e ele sofre uma influência de uma descarga atmosférica do raio das esferas, você vai traçar a altura desse R, vai fazer um domo, realmente esse domo, ele é uma figura geométrica de representação, vai fazer esse domo é uma referência, né? A partir do raio de 60, a partir do ponto da esfera, do captor, traça lá 60, você vai achar esse domo, né? E o que representa esse domo? Quando você traça o raio com relação à altura e secciona e intercepta a curva esférica com essa reta, você acha um ponto de referência muito útil, que você vem aqui com o compasso, ou no SketchUp, ou no AutoCAD, e traça uma esfera com um raio de 60, você acha exatamente em roxo a área de proteção. Olha a área de proteção em roxo aqui, da esfera rolante. Mas aí você vem para mim e fala para mim assim, Júlio, o Easy funciona. É uma admissão para poder partir o raciocínio para frente. O Early Stream Emission funciona, tá? Ok. E ele funciona de acordo com as regras físicas, talvez? Ok? 30 metros. Não. 3, 4, 5 metros. Ah, tá. Então você traça uma esfera de 3 metros, de 4 metros, que é o quanto ele está pulsando e aumentando a suposição. Fora isso, você é obrigado a traçar uma curva igualzinha à do captor comum, porque é uma esfera rolante. Então, para o captor comum em roxo, a curva correta do Early Stream Emission seria essa em azul, verde.
e não essa em laranja, porque essa em laranja é um equívoco. É como você pegar o domo que você criou lá em cima para referência geométrica, para achar o ponto de centro e traçar a sua área de proteção, e você inverte ele. Ele não existe. Se a sua descarga tem 60 metros de raio for pular, ela vai encontrar o captor comum ou esse avanço do Early Stream Emission, ok? Não mais, não menos, fazendo a admissão de que ele esteja certo para poder entender geometricamente. Então, essa seria a figura para um Early Stream Emission, e olha que eu estou aumentando aqui, hein? Eu falei 3 metros, mas essa minha esfera comparada com o prédio de 15 metros deve ter 15 metros, então estou até admitindo a velocidade deles. Você teria uma captura maior pelo líder ascendente, e a partir dessa captura maior, a esfera rolante. Então você tem esta figura geométrica, que não é um domo. Interessante, né? Não é um domo. Então esse domo propagado nos manuais, na propaganda e marketing dele, tá errado o domo, não é um domo. É essa figura em vermelho, que representaria um Early Stream Emission feito admitindo que ele funcionasse, mas geometricamente de acordo com as esferas rolantes, que é o que ele mesmo propõe ser, ok? Então, vamos lá. Em amarelo, um para-raio comum. Em roxo, um Early Extreme Emission, com líder ascendente ampliado. E em azul, um erro de interpretação que os nossos alunos de SPDA básico cometem. Não existe esse domo. Não é possível fisicamente. Então, vamos lá. O que acontece com os ISE? Eles não têm amparo na IEC 62305, nem na de 2024, nem nas outras, nem na NBR 5419, que vai surgir agora, que vai ser revista agora para 2025, e nem na anterior de 2015, que são normas completas de SPDA. Não falta nada. Ela fala sobre as captações, sobre as descidas, sobre tudo que é cientificamente calculado. Gente, eu já revi essas normas várias vezes. Eu já percorri elas inúmeras vezes. E todas as vezes que eu percorri, eu aprofundei matematicamente na distância de segurança, no eletrogeométrico, nos impulsos, na primeira pancada, na segunda, nos subsequentes. Na parte 4, que são as normas de proteção contra surto, que tem lá a blindagem eletromagnética, não há nada que seja feito naquela norma, naqueles 4 cadernos de norma, que não seja pautado em descobertas científicas aprovadas, comprovadas e revisadas por pares. Não se trata de achismo. Tem coisa lá que deveria mudar? Tem. Tem coisa que está incompleta lá? Tem. Mas eu posso assegurar para vocês que o método de captação EASY só não está lá porque ele não se provou academicamente, porque ele não se provou em ensaios de campo, porque ele entendeu-se que descobriu alguma coisa em laboratório e sim, ok, sou super a favor, precisaria continuar a pesquisa, desenvolvendo, robustecer ela, levar para laboratório, sim, depois levar para campo, passar por revisão de pares, passar por um estudo comprovado. E isso não aconteceu com o EASY. Não tem apoio da comunidade científica, e nós não estamos falando de qualquer pessoa. Ó, Rakov, russo, um dos grandes, Uman, o professor Vernon Curry, Sabah, entre tantos pesquisadores, Silvério Visacchio Filho, eu mandei um e-mail para ele e falei, por favor, se manifeste, eu preciso do seu apoio no meu entendimento. Professor Normando, da termotécnica, a comunidade científica não apoia isso. Por quê? Primeiro, pelas argumentações técnicas, todas que eu disse até o presente momento, é um resumo, é um catado, é um compilado do que todos eles pensam, a comunidade científica. Não sou eu quem... Nada que está ali eu inventei. Eu peguei de cada um desses que eu citei. Segundo, porque na Malásia isso foi aceito e gerou tanto problema, tanta dor de cabeça. Então não tem apoio científico.
Não se provaram em testes de campo, foram feitos testes de campo pelo professor Sabá, por exemplo, e eles não se provaram. Não existe um argumento científico embasado, existem muitos problemas com a quem aceitou. Suas explicações técnicas falham em física e geometria básica, que eu vejo que são os erros mais básicos dos alunos, é o mesmo lugar onde eles erram. Na minha opinião, é o caso típico de empolgação precoce com resultados iniciais. Sim, em laboratório foram identificados testes de avanço do Easy em relação aos captores convencionais. Todavia, laboratórios são questões controladas onde o vento não está presente, onde as radiações alfa, beta e gama que vêm da atmosfera, da alta atmosfera, estão blindadas ali por um elemento metálico, você não tem a perturbação de campos eletromagnéticos, você não tem, você direcionou demais, você filtrou muitos eventos de campo e encontrou algo, ok. É a mesma coisa de eu aqui, fazer meus pequenos testes aqui, eu faço vários, e de repente eu percebo que algo novo eu descobri. Ok, sem empolgação. Primeiro, vamos até as universidades, vamos passar pelos estudos, pelos testes, pelos cálculos de laboratório, ok. Bancada, ok. Vamos levar a campo em situações extremas, ok. Esse meu artigo precisa ser revisado por pares. Ok que eles encontraram algo inicialmente. Ok que eles tentaram. Ok. Todavia, existe um caminho entre uma descoberta preliminar, não se pode ter essa empolgação, virar um produto de campo. Existe todo um caminho a ser percorrido de testes, de revisão por outras pessoas que são muito sensatas e sábias na questão. Só depois de um caminho que se prove e que não seja perigoso é que algo pode ir para a prateleira. Vamos imaginar que eu inventasse um carro voador. Eu, Júlio, inventei. Vou ganhar dinheiro para caramba. Só que daí, eu vim aqui nos meus primeiros testes e descobri uma levitação magnética, que usa o campo magnético do solo, da Terra. Nossa, se eu fizer isso, eu vou ser fantástico. Né? Acho que eu não tenho isso. Não tenho essa... Enfim, talvez tenha, né? Mas eu não consegui até o presente instante fazer nada desse vulto. Enfim, quem é que não sonha, não é? Em fazer algo vultuoso. Mas eu sonho em fazer algo vultuoso, mas ok, descoberta preliminar. Nossa, já saio empolgado, super empolgado. Conto para um, conto para outro. Só que daí eu extrapolo. Já começo a fabricar o tal do carro de levitação magnética, usando a magnetosfera, né? Usando o campo elétrico do solo da Terra mesmo. Eu vou ser atacado pela comunidade científica, que eles vão falar, filho, você está querendo vender um negócio que não está presente nas normas, porque não foi aprovado em testes de campo pela comunidade científica, porque você fez essa sua validação por empolgação preliminar e um entendimento que você teve. Pode ser que você chegue, mas, por favor, não faz isso, porque vai ter gente que vai sentar no carro e vai se acidentar, vai ter gente que vai entrar no carro e pode morrer. O que está na ponta não pode... O que está na ponta é um cliente, é um ser humano, é um filho, é uma filha, é uma mulher, é um homem, é um ser humano que nós temos que prover segurança para ele. O que garante a segurança desse ser humano? Não existe garantias, mas existe uma tentativa de, por meio de normas técnicas da sociedade civil organizada, fazer o máximo de elementos como, faz assim seus captores, faz esse método, usa o gerenciamento, análise de risco, as descidas, toma cuidado com tensão de passe e tensão de toque, o aterramento faz desse jeito, que é debatido, porque em função de pesquisa e desenvolvimento, onde as universidades e toda a comunidade devota acadêmica está presente, para que na ponta ninguém se acidente. Então, assim, eu desejo que tenha ficado claro, desejo que as minhas explicações elas ajudem vocês no entendimento.
ajudem vocês no desenvolvimento, né, dos seus projetos.